Hoje eu quero apresentar a vocês o que o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 13, versículo 22, que diz assim, olha, Mateus 13, 22. O que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. O Senhor Jesus, quando ele fala aqui, ele está falando da palavra de Deus, que é semeada no coração, ou seja, semeada na pessoa, e a palavra por si só ela é poderosa. Ela é a semente, ela tem potência de chegar até 100%. Então, a menor de todas as coisas que ela produz é 30 e chega até 100. Porém, a palavra de Deus, ela, se não tiver a terra fértil, não adianta. Ela pode ser a palavra mais poderosa. Essa é a palavra que eu estou falando a você. Você pode ter ouvido a palavra mais poderosa. Você pode ter recebido uma palavra que tem impactado você, mas se você não recebê-la, se você não se converter à palavra, se você não deixar com que essa palavra se aprofunde em você, transforme você, mude você, não vai adiantar. Por isso que o conhecimento por si só não é suficiente para libertar a pessoa, para tirar a pessoa do buraco, do lamaçal, da confusão, da dúvida, do medo. O Senhor Jesus diz que a semente que caiu entre os espinhos é aquela pessoa que ouve a palavra, essa palavra, palavra de Deus, mas os cuidados desse mundo, ou seja, as seduções desse mundo, as riquezas desse mundo, não deixou com que essa semente crescesse. Ele amou mais o dinheiro, ele amou mais a fama, ele amou mais a glória deste mundo, ele amou mais ele do que Deus. Ele colocou todas as demais coisas em primeiro lugar, mas ele não colocou Deus, que Deus deveria estar em primeiro. Então, entre espinhos, espinhos é isso. Espinhos é a glória deste mundo. É aquela pessoa que recebe a palavra na emoção. Puxa vida, acho que eu vou mudar de vida agora, é verdade, meus pecados estão aqui, meus problemas estão aqui, eu estou no fundo do poço, não sei mais o que fazer, e eu vou... eu acho que agora eu vou seguir. Ai, que palavra bonita, que música bonita. Ai, que coisa maravilhosa, que pregação linda. E depois, quando ele tem que sacrificar a sua própria vida, quando ele tem que abrir mão da sua própria vida, ele não consegue. Porque os cuidados deste mundo, ou seja, ele cuidou mais de si do que das coisas de Deus. Ele não se alimentou, ele não continuou na fé, ele não se manteve em oração, jejum, ele ficou fraco. Ele pode ter até sido obreiro, pastor, mas ele ficou fraco. Fraco exatamente porque a sedução, a glória desse mundo, o glamour desse mundo, a riqueza desse mundo, ele foi seduzido pelas câmeras, pelas luzes, ele foi seduzido pelos bens. O Senhor Jesus, ele diz o seguinte, que no caso dos escribas e fariseus, eles cuidavam do altar, eles eram homens de Deus, eles eram teólogos, pastores, vamos dizer assim, eles eram pessoas que cuidavam do templo e especificamente do altar.
eles limpavam o altar para as pessoas trazerem os sacrifícios. Mas Jesus disse que eles estavam de olho no ouro e não no altar. Estavam de olho nas ofertas, ou seja, estavam de olho no glamour, nas riquezas, e não em Deus. Quando a pessoa não observar isso que Jesus disse aqui, ele se torna essa parábola se torna real. Espinhos, semente entre espinhos. Quando Jesus diz assim, olha, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas, as demais. Se você procurar as demais e não procurar Deus, você não tem as demais. Se você procurar primeiro as coisas e depois aquele que vai lhe oferecer as coisas, que é Deus, não vai dar certo. Como que a pessoa quer as bênçãos, mas não quer o abençoador? Como ele quer as demais se ele não quer aquele que dá as demais? Então, primeiro, buscar o reino de Deus, ou seja, buscar Deus, buscar a justiça, buscar se converter à palavra. Ah, eu queria bem uma cura. É só isso que você quer? Tá bom, você vai receber. Ah, eu queria uma porta de emprego. Quantas pessoas vêm ao encontro com Deus e recebem o emprego e nunca mais voltam? Ora, o que ele queria era o que ele levou, a porta de emprego. Outros vêm procurar um casamento. Eu queria casar, ele casou. Mas ele deixou de ser feliz. Ele só encontrou uma pessoa que não deu continuidade. A mudança de vida não é melhora. Melhora é melhorar. Mudança é mudar. Então, a mudança se dá quando você ouve e permanece. Então, volte a praticar que você vai ver o que vai acontecer. Aí essa parábola não vai ser assim, entre espinhos, não. Aí vai ser a terra boa. Então, a terra aqui, não obstante boa, né, mas cheio de espinhos. Os espinhos são grandes, os espinhos são maiores. Ou seja, a sedução é muito maior do que a oração. As brincadeiras, as falácias, as mentiras é muito mais saborosa, vamos dizer assim, do que a verdade, do que você ler a Bíblia. É muito mais, sedutor você chorar na hora da música. Ah, que legal, que música bacana, olha que música bem feita, dá para adorar, dá para glorificar. É muito mais do que a palavra que você recebe. Só que a palavra é ela que faz você vencer os espinhos. Os espinhos, eles sufocaram. Quais são os espinhos? Os cuidados desse mundo. Você pode conferir em Mateus 13, 22. Os cuidados desse mundo. Ou seja, ele se preocupou mais com o corpo dele, sarado, beleza, ser humano tal, intacto. Só que ele deixou a igreja, ele deixou de buscar, deixou o altar. Entendeu? Ele se preocupou mais com as festas, com as baladas. No meu tempo, quando eu me converti ao Senhor Jesus, tinha muito negócio de rock and roll. Era a época do Elvis Presley. Tinha aquelas bocas de sino e tal. Eles bebiam aquela mistura de acho que é coca com pinga, tal, de Cuba. Eu nunca bebi, mas eu vi eles beberem e tal. E no final de semana tinha a discoteca, né? E, bem, quando eu me converti, eu dizia, puxa vida, eu nunca dancei, mas eu gostava de ficar na porta da discoteca ali, tal. Então, tive que abrir mão de ficar ali, entende? Tive que abrir mão de ficar naquelas esquinas, com aquelas pessoas. Eu não dançava, mas ficava ali entre eles e tal. Então, eu abri mão disso, abri mão dessa sedução, abri mão desse glamour. E quando eu cheguei na igreja, eu falei, puxa vida, não tem glamour lá de fora, aquelas gargalhadas, aquelas bagunças, aquelas pessoas contando piada, não tem isso. Bebendo, rindo, porque a pessoa quando bebe começa a rir, que tudo aquilo é uma fantasia, que nada é real, tudo é mentira, porque ele está sob efeito.
E na igreja não, na igreja eu via as pessoas ali sérias, né? Chorando. Mas será que esse ambiente aqui era aquele ambiente, o ambiente da fé? Então, a sedução deste mundo são os espinhos. Se você, fala a verdade, se você não abrir mão deste mundo, você não vai ter o efeito da palavra em você. Se você não abrir mão do engano desse mundo, você não vai crescer. O que vai acontecer? Essa palavra em você não vai dar certo, não vai vingar. Porque a sedução, olha, as festas, não tem nada, não tem problema nenhum você cuidar do corpo, você ir para a festa, não há nenhum erro nisso. Só que você não pode trocar todas essas coisas por você servir a Deus, por você ir à igreja. Não, você não pode. Ali é o horário, ali é o momento, ali é a hora. Então você que não tem vindo, você tem ficado fraco. E o porquê? Aí está o porquê. Porque os espinhos desse mundo estão sufocando você. Os espinhos desse mundo não está deixando crescer essa palavra. Essa palavra é maravilhosa. Por isso que você não tem vencido. Aí está a resposta. Porque os espinhos são maior do que a palavra. Ele diz, as riquezas sufocam. Quando a pessoa só tem dinheiro e não tem Deus, ele só tem dinheiro, como aquele que não tem nada e mora na rua. Quando ele está lutando pelas riquezas, não tem problema nenhum você ser rico. Pelo contrário, a riqueza é um bem, né? Mas quando a pessoa só pensa no ouro, é hora extra, é isso que quer e tal, quero dinheiro, quero aquilo e tal, e ele vai para cima daquilo e deixa Deus, ele perdeu. Porque a riqueza sem Deus ela é enferrujada. A Bíblia diz que a riqueza sem Deus traz tristeza. Bem, você sabe o que eu estou dizendo. Quantas famílias estão lutando pelo que os pais deixaram? Estão destruindo tudo. No caso da filha de Elvis Presley, inclusive, vamos mostrar Elvis Presley, vamos mostrar o que aconteceu, até porque agora a noticiária é que a filha dele gastou o dobro do que ele deixou de herança e está culpando, acho que, o administrador. Deixou lá dinheiro que em vida não gastaria, gastou o dobro. Por quê? Porque tudo pode. Eu tudo posso, daqui pode. As pessoas se apegam à riqueza. Agora está vendo que a riqueza é isso aí. No caso de Elvis Presley, olha, curiosidade. Ele era um branco com a voz de negro. Ele cantava num quarteto. Ele foi criado, ele nasceu ali em Memphis, no estado do Tennessee. É um estado encostado ao estado da Geórgia, Atlanta. Foi bem famoso, Atlanta é bem famoso devido a Coca-Cola, CNN, está tudo ali. E a história de Martin Luther King está dentro de Atlanta. Encostado ao estado do Tennessee. No Tennessee tem ali a cidade de Memphis, onde Elvis nasceu e tal. Ele foi levado para Nova York para gravar e tal. E ele era um branco com a voz de negro, então era um negócio diferente. Ele tentou colocar o quarteto, não deu certo. Os produtores só queriam ele. Ele lançou as suas músicas e foi o maior sucesso. Ele inventou aquele negócio de calça, boca grande, aquela dança e tal. O que aconteceu com ele? Começou a acontecer coisas boas. Ele casou, o casamento dele foi referência de glamour e tal. 2 seres humanos lindos, maravilhosos, tanto ele quanto ela. Os dois, acho que foi um casamento aqui em Hollywood e tal. Depois ele se entregou à bebida, aí depois foi às drogas. Ele não conseguia se livrar, ele perdeu o casamento, ele vai perder os contratos, ele tem depressão. Há registro que ele vai nos eventos de quarteto, de onde ele era a origem, gospel. E, inclusive ali em Atlanta, estou citando Atlanta, que é o estado, a capital do estado da Geórgia, é o estado vizinho ao Tennessee. Ali é a sede deles, tem bastante eventos. É uma cidade que tem essa cultura,
E ali ele ia escondido, diz que ele ia escondido naqueles eventos, para ninguém reconhecer, porque ele tinha muita fome, ele queria ouvir as músicas. Um dos seus produtores disse que após os shows que ele fazia, ele ia para o hotel e cantava praticamente a noite inteira músicas gospels, que ele não podia cantar no contrato ali. E quando era aqueles shows mesmo da pesada, era comum levar ambulâncias para socorrer as mulheres, porque elas ficavam histéricas. Esse homem alcançou o mundo. Alcançou o mundo. Quando nasceu a filhinha dele, o mundo tirou foto dela. Todo mundo queria saber aonde ele estava. Ele começou a fazer filmes e tal. Até que ele entra em depressão. A fé dele vai morrer, porque quando você está no glamour, você está sem fé. Porque a fé, ela não é glamurosa. A fé, ela é a realidade, é a certeza. E o glamour, ele é um engano. O glamour, ele é como uma fama. Você não dá para pegar, ele é abstrata. Ele se apegou a isso o dia que ele precisou, não tinha. Então, ele não tinha agora mais Deus, não tinha mais a família, ele separou. Ele agora se entregou à bebida, está bem obeso. E ele passou os seus últimos dias, assistindo o documentário da sua história. Ele se alimentava disso. Veja que situação. Um menino criado na igreja. Cantava ali, inclusive está lá até hoje a igreja que ele pertencia e tal. Igreja Alfa. Então, está ali. O lugar onde ele aprendeu a cantar, depois ele fez parte daqueles festivais, ele foi descoberto, porque uma voz incrível, um ser humano incrível, mas aquilo tudo era vaidade. A fé dele ele perdeu. Quantas pessoas estão perdendo? Inclusive, nós temos acho que tem uma reportagem aí, da época, acho que é aquele Cid Moreira falando. Vamos ver? Vamos ver. Agora à noite, o Hospital Batista de Memphis informou que Elvis Presley foi encontrado morto por seu empresário. Elvis, com 42 anos, muito mais gordo e um casamento acabado, vivia sozinho em sua mansão do Presley Boulevard, em Memphis. E na solidão sempre assistia ao filme que conta a história dele. Elvis era assim. Distante da glória, do palco e das fãs, ele revivia os tempos em que era o rei do rock and roll. Foram quase 30 anos de música. Quando Elvis chegou a Hollywood, nos anos 50, era um rapaz de vasto topete, costeletas enormes, guitarra debaixo do braço e roupas coloridas. Mas o que mais provocava a histeria das fãs era o jeito dele dançar. Alguns críticos dizem que a Presley mania foi tão forte quanto a Beatlemania. Quando Elvis cantava e dançava, era preciso ter por perto uma enfermeira e uma ambulância para acalmar as fãs em delírio. O empresário e o médico pessoal do cantor tentaram reanimá-lo, sem resultado. A certidão de óbito dá como causa da morte um edema pulmonar. O presidente Carter não decretou luto, mas disse que sentia muito a morte do cantor, porque via em Elvis um símbolo do bom humor, da vitalidade e da rebeldia do povo norte-americano. As fãs ficaram até hoje de manhã em frente ao Hospital Batista de Memphis, no Tennessee, para onde Elvis foi levado já morto ontem à noite. Inconformadas, queriam saber o que matou o ídolo. O médico que atendeu Elvis explicou que o cantor sofria de hipertensão e de descompasso das batidas do coração. Mas uma junta médica vai apurar por que ele sofreu o colapso. Elvis Presley será enterrado amanhã à tarde neste túmulo do cemitério de Forest Hills, em Memphis, junto da mãe que morreu em 1958. Boa noite. Bem, você está vendo? Olha aí, ele morre de insuficiência cardíaca, ele está em depressão, até o prédio tinha o nome dele, Boulevard, Presley Boulevard. Ele está na sua cidade de origem, voltou, olha que ele rodou o mundo e voltou para aquele cantinho. E agora ele está alimentando nos seus últimos dias de vida com o seu documentário. Que coisa! A Bíblia diz que a alma se alimenta
com a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. A fé não vem por sentir. Não é a música, não é o sentimento. O coração é enganoso. Aí a fé vem por ouvir. Então a fé é a certeza das coisas. Então a depressão, ela é uma doença da alma. A depressão, porque o ser humano é almático, só que ele não pode usar o coração para decidir e fazer. Porque 99,9% das coisas que o coração faz, dá errado. A que dá certo, que é 1 e alguma coisa por cento, essa, deu certo, é coincidência. Na maioria das vezes é errado. Então a pessoa decide pela fama, pelo glamour, aí é os espinhos. Ele decide em deixar de ouvir a palavra, é os espinhos. Decide em seguir os seus próprios ideais, o que ele acha, o que ele pensa. Ele não é humilde. Falta humildade. Escute, se você não tiver humildade, você não consegue se livrar do glamour. A humildade é tudo. Se você não for humilde, o que é humilde, pastor? Ouvir e obedecer. Se você não for humilde, olha aí o fim. Olha o fim. Veja, nós estamos tendo exemplos. Gente boa, gente maravilhosa. Olha aí o fim dessas pessoas. Então, é isso que você quer para a sua vida? Drogas, bebidas, é isso que você quer? Se você quer, eu acho que não é isso que você quer. Tenho certeza que não é. Só que você não consegue se livrar, não é mesmo? Sozinho você não consegue se livrar. Aqui para nós, a depressão é um negócio tão terrível, com licença, é tão terrível, que quanto mais a pessoa bebe remédio, mais deprimida ela fica. Mais deprimida. É assim ou não é? Engraçado que você que está com depressão, porque uma boa parte da humanidade está com depressão, eles obedecem direitinho o médico ou o psiquiatra. Não que a medicina seja ruim, pelo contrário, ela é uma bênção de Deus, só que ela é limitada. Dali para lá precisa de Deus. Então, obedece direitinho. Agora, quando é para obedecer a palavra, a pessoa não obedece. Falta humildade. Temos que ficar atento. Isso acontece com qualquer um. Viu? Qualquer um. Certeza que acontece com qualquer um. Qualquer um de nós é seduzido.